Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF. Vou falar um pouco, meu nome é Thiago Cabral, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu inicialmente, em 2004, 2005, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu angariei algumas aprovações. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, na época chamava segundo grau, mas hoje se chama ensino médio. Tinha acabado de sair do ensino médio e passei em um concurso do Tribunal Regional da 10ª Região, Tribunal Regional da 18ª Região, Codevasf, Terracap, INSS, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça. E logo após essas aprovações, eu resolvi ficar no Tribunal Regional da 18ª Região, que é Goiás. Fiquei nesse cargo de técnico judiciário até ser aprovado em 2011 ou 12, não me recordo bem a data, mais ou menos 2011 ou 12, para analista processual do Ministério Público da União. Mas durante ainda a faculdade eu passei em alguns concursos. Eu passei para analista do Tribunal Superior do Trabalho, passei também para analista do TRT de Minas Gerais. Logo após assumir a analista do Ministério Público da União, chama-se analista do MPU, apoio jurídico / direito, é um nome grande. Chamava-se antes analista processual. E esse cargo de analista processual, eu fiquei mais ou menos um ano e meio, 2, e aí então eu logrei a aprovação para procurador do trabalho. O cargo que atualmente exerço, eu sou procurador do trabalho, sou lotado na Procuradoria do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. Lá exerço minhas funções e estou aqui para apresentar mais um curso para você. Vamos para a tela? Vamos tratar sobre princípio da definição, princípios de sua definição, princípio da proteção, princípio da simplicidade, princípio da conciliação, princípio do ius postulandi ou jus postulandi, princípio da oralidade e o princípio inquisitivo ou do impulso oficial, ok? Então, para a tela, novamente. Princípio da proteção. Antes de tratar sobre o princípio da proteção, vamos tratar um pouco sobre definição de princípios. O princípio em si é uma norma basilar. Veja, eu disse norma basilar, mas eu digo isso com que aspecto? Com base no pós-positivismo. No positivismo jurídico, nós temos a ideia de que os princípios, né, eles têm 3 funções basicamente. A função integrativa, a função informadora e a função interpretativa. Vamos para a função integrativa? O que significa integrar? Integrar é complementar. Quando você pensar em função integrativa, pense em complementar uma lacuna, ou seja, um vazio. Toda vez que o juiz for decidir, ele tem que decidir conforme a norma, conforme o direito, conforme aquilo que está posto pelo legislador ou com base em princípios de forma supletiva, ou seja, quando não tiver uma norma jurídica positivada, editada pelo Poder Legislativo, ele pode se informar, ou seja, ele pode utilizar aquela decisão, pode valer para aquela decisão por meio de princípios. Onde está isso? Na Lei de Transposição à Norma do Direito Brasileiro. Ok? Função interpretativa. Quando, diante de algum caso, isso é muito comum, tá? Isso no direito, toda norma tem que ser interpretada. Isso é um brocardo muito clássico no direito. Não existe norma sem ser interpretada. Todas as normas, ainda que seja muito clara, ela deve ter sua interpretação. Por quê? Porque o ser humano ele faz o exercício de silogismo quando ele vai pensar. Ele utiliza de axiomas, utiliza de toda a sua experiência para que possa interpretar aquela norma. E isso é uma das funções dos princípios. E a outra função é a função informadora. Quando você pensar em função informadora, vai para o seguinte, pense lá no legislador. Quando o legislador ele vai editar uma norma, ele tem que se basear em alguma coisa, correto? Então, ele pensa em algo para solucionar um problema social, vamos lá, ele pensa num problema social em relação à empregabilidade. Está muito difícil a empregabilidade das pessoas trans, por exemplo, é muito difícil que essas pessoas consigam algum emprego. E quando ele vai pensar numa norma dessa, ele fala assim, olha, eu tenho que pensar em vários princípios do direito para que essa norma cumpra a sua papel social. E ele pensa, princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, ou seja, todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de emprego. Opa, tem mais um princípio, princípio do pleno emprego, está lá no artigo 170 da Constituição da República de 88. Então, perceba, toda vez que ele vai pensar numa norma jurídica, ele vai utilizar-se dos princípios para informar a edição daquela lei, certo? 3 funções.
integrativa, interpretativa e informadora, no positivismo jurídico. No pós-positivismo jurídico, encabeçado principalmente pelo professor Alexis. Robert Alexis é um alemão que trouxe a ideia dos princípios, como não só ele, tá? Mas é porque ele que atualmente é o expoente dessa doutrina. A função dos princípios também é norma, na visão pós-positivismo mais moderna, digamos assim. Os princípios ele é norma jurídica, ou seja, ele tem a mesma estatura de uma lei. Ainda que esse princípio não esteja claramente naquele dispositivo legal, o princípio pode e deve ser usado na lei. E quando eu digo norma jurídica, eu digo o seguinte: se um princípio e uma norma jurídica colidirem, haverá a possibilidade do magistrado, conforme na cedência recíproca, com base em diversos princípios, poder dizer sim, neste caso, prevalece o princípio, deve ceder à lei. Você percebeu isso? Houve uma colisão entre uma norma jurídica e um princípio, uma norma editada pelo legislador, lá do Parlamento, do Congresso Nacional, e um princípio que não está editado em local nenhum. Um princípio, ele existe no direito, mas não está editado em canto nenhum. Regra comum. Pode ser que algum princípio esteja na lei, claramente, mas eu estou falando de princípios gerais de direito. Pode ser que esse princípio esteja lá, não esteja positivado na norma, e mesmo assim a norma vai ter que ceder aquele princípio. Por quê? Porque os mesmos têm a mesma estatura jurídica, ok? Vamos seguir então sobre o próximo princípio. Princípio da proteção. Conceito do princípio da proteção. O que é princípio da proteção? Olha aqui o bonequinho aqui. Quando se trata em princípio de proteção, o princípio protetivo, nós dizemos o quê? Que na hora de dizer o direito, o magistrado trabalhista, o auditor fiscal do trabalho, o procurador do trabalho, aquele que estiver lidando com o direito do trabalho, deverá observar que o empregado é sempre a força mais fraca na relação de emprego. Eu digo força, tá? Porque alguns vão dizer é a parte, mas não. O empregado também tem sua força. Então, ainda que seja, entre o empregador e o empregado, veja, empregador mais alto, empregado mais baixo. Eles não estão em pé de igualdade na relação jurídica de forma alguma. Todas as vezes o empregado ele está em situação de vulnerabilidade, eu digo vulnerabilidade jurídica, tá? Pode haver vulnerabilidade econômica, é muito comum haver vulnerabilidade econômica, mas a vulnerabilidade jurídica, ou seja, ele está em posição um pouco inferior ao empregador. Isso é muito claro você perceber, certo? Quem pode aplicar alguma pena? É o empregado ou o empregador? É o empregador. Quem é que paga os salários? É o empregado ou o empregador? É o empregador. Quem é que determina como vai ser feita a atividade empresária? É o empregado ou o empregador? É o empregador. Então, naturalmente, o empregador ele tem uma posição jurídica mais favorável e hierárquica ao empregado. Então, levando isso em conta, nasceu-se o princípio da proteção. O princípio da proteção diz justamente com isso, ok? E eu não vou falar sobre o princípio da proteção em suas vertentes no direito material do trabalho, porque isso cabe ao professor de direito material do trabalho. Para mim, eu quero saber se o princípio da proteção é ou não aplicável ao processo trabalhista. Ele é, tá? Muito embora o princípio da proteção seja mais utilizado nas relações de trabalho, no contrato de trabalho, no processo do trabalho, ele também é utilizado. Vamos seguir? A função dele no processo do trabalho, este é o ponto que eu quero chegar. A função no processo do trabalho não é para dizer que toda vez que o juiz tiver dúvida, ele vai julgar a favor do empregado, não, tá? Isso não se trata de um super privilégio do empregado em frente ao empregador no processo trabalhista, não. Ainda vige no processo do trabalho o princípio do devido processo legal, o princípio da paridade das armas. Isso não tem nada a ver, ou seja, o princípio do processo do trabalho, grave aí, anote aí, por favor. O princípio do processo do trabalho, o princípio da proteção no processo do trabalho não pode ser utilizado para decidir ônus de prova, para dizer que em um determinado caso jurídico, um caso judicial que esteja posto ao Poder Judiciário, na dúvida, o magistrado não pode julgar a favor do empregado. Entendeu? Não pode. O princípio da proteção, vamos lá, vamos para a tela novamente, as vertentes que ele vai trazer. Na reforma trabalhista, só para criar um adendo aqui, a reforma trabalhista vai mitigar um pouco o princípio da proteção, tá? Você vai perceber isso, por exemplo, no princípio da proteção, quando mesmo o empregado ajuizando a ação numa reclamação trabalhista, ele pode ser condenado
por custas e honorários advocatícios. Isso é uma mitigação do princípio da proteção no processo do trabalho. Outra hipótese é acerca do arquivamento. Se o empregado faltar à primeira audiência, vai ser arquivado, mas ele somente vai poder ajuizar uma nova ação assim que ele pagar, e claro, né, for condenado nas custas e nos honorários, assim que só depois que ele pagar essas custas e os honorários, ok? Fora isso, ele não vai poder ajuizar essa ação. Vamos seguir aqui. O princípio da proteção, ele tem algumas funções no processo de trabalho. Vamos para a tela aqui? No processo de trabalho, nós podemos observar o princípio da proteção, por exemplo, no local da prestação de serviço e competência, está no artigo 651. Todos esses artigos que eu vou citar aqui são da CLT, tá? Então, grave isso aí, CLT. Esse aqui é o artigo 651 da CLT. O que diz o artigo 651 da CLT? No curso regular, você pode perceber que eu falo bastante sobre a competência, a alocação e a local de prestação de serviço. Aqui eu vou dar uma passando para você. O local da prestação de serviço deve ser aquele em que deve ser ajuizada a reclamação trabalhista. Ou seja, o princípio protetivo está dizendo que, naquele momento de ajuizar-se uma reclamação trabalhista, ou uma ação de conciliação de pagamento, se for o empregador, tá? O juízo competente é aquele local da prestação de serviço. Veja, olha só o princípio da proteção bem no local, sendo bem registrado no local. Por quê? Geralmente, o local da prestação de serviço é onde o empregado reside. Muitas empresas têm sucursais, por exemplo, no interior do Pará, no interior do Rio Grande do Sul, mas são sediadas em São Paulo, são sediadas em Brasília, são sediadas em Pernambuco. Ou seja, ainda que elas tenham a sua sede lá em Pernambuco, se tiver uma sucursal lá em Xanxerê, no Rio Grande do Sul, pode apostar que é lá a regra da ajuizar a reclamação trabalhista, ainda que isso gere mais dispêndio para a empresa. Não importa. Neste caso, tem o princípio da proteção. Vamos lá, novamente. No arquivamento, artigo 844 da CLT. No arquivamento, vamos lá, princípio protetivo sendo aplicado novamente. Se um empregador falta à primeira audiência, o que lhe acontece? São reconhecidos, dita sua revelia, reconhecida a sua revelia, e pode ou não ser aplicados os efeitos da confissão ficta, a depender do entendimento jurisprudencial na súmula 74 do Tribunal Superior do Trabalho. Convido você a ler. Esse artigo 844 da CLT diz o seguinte: se o empregador falta, revelia e confissão ficta. Se o empregado falta, arquiva a reclamação trabalhista. Não há confissão ficta, veja, não há confissão ficta se o empregado faltar à primeira audiência. Veja bem, primeira audiência. Se ele faltar à segunda audiência e tiver sido intimado claramente de que sua falta pode ser aplicada ao efeito da confissão ficta, aí sim nós não temos o princípio da proteção. E mais, aqui há um temperamento da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, no artigo 844, diz o seguinte, que ainda que o empregado tenha faltado à primeira audiência, ele será condenado nas custas, ok? Nas custas por ter faltado à primeira audiência, ok? Ou seja, há uma mitigação, mas ainda assim o princípio da proteção ainda vige no arquivamento, porque ele vai faltar à primeira audiência, vai ser arquivado. O empregador faltar, confissão ficta sobre a matéria de fato. Mais uma vez, depósito recursal, artigo 899 da CLT. Eu estou citando os artigos aqui, mas é porque eu me recordo. Você não precisa saber artigo nem súmulas pelos números. Vamos ser bem sinceros, no jargão popular, você não é um código ambulante. Eu sei porque, lido diariamente, às vezes me recordo de um outro artigo que vou falando para você, ok? O artigo 899 da CLT diz o seguinte: no depósito recursal, quem paga depósito recursal? Única e exclusivamente empregadores. Empregado jamais vai fazer depósito recursal. O depósito recursal é um valor que deve ser depositado em juízo, depositado em juízo, numa conta judicial, para que o trabalhador, no futuro, se vier a ter êxito na ação, na reclamação trabalhista, receba já parte daqueles créditos, ok? É um montante e é disciplinado pelo Tribunal Superior do Trabalho o valor. Depende muito do valor na primeira instância, na segunda, na terceira instância, e também depende do tipo de recurso que vai ser depósito recursal. Por exemplo, na grave de instrumento, é 50% do depósito recursal. Então, isso também eu trato num curso regular. Jus postulandi, artigo 791 da CLT. Aí você fala, mais uma vez, professor, continua aí falando sobre mais um artigo que está na cabeça? Sim, esse aqui eu também sei. Esse artigo é muito
citado no dia a dia na Justiça do Trabalho. O artigo 7 da CLT, jus postulandi, esse também é um princípio, nós vamos tratar ele nessa aula ainda. Mas ele também tem uma vertente do princípio da proteção. Por quê? Por meio do jus postulandi, tanto empregados quanto empregadores, tá? Você vê que o princípio protetivo talvez podemos ter uma vertente em relação ao empregador. Mas ele é basicamente para o empregado, o jus postulandi. O jus postulandi, o empregado pode pessoalmente dirigir-se a uma vara do trabalho ou a um juízo distribuidor trabalhista e reclamar verbalmente sobre determinado empregador. Isso é o jus postulandi. E ele não precisa de advogado. É o basilar do princípio do jus postulandi, ou jus postulandi, é que não precisa de advogado e a pessoa pode reclamar pessoalmente até o final. Nós vamos ver que é um temperamento pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca desse jus postulandi, mas no momento é só para você ficar registrado que o jus postulandi também é vertente do princípio da proteção. Certo? Vamos seguir? Uma questão de prova para você aí. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. É o que diz o artigo 791 da CLT. Sendo que o entendimento simulado do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o jus postulandi não tem qualquer limitação em razão do princípio da proteção do empregado. Viu aí? Jus postulandi está aqui e princípio da proteção. O que a questão quer dizer é que não há limitação. Eu vou dizer uma coisa para você, mas grave isso para a sua prova na seguinte ideia, pensando da seguinte forma. Geralmente, não há direitos ilimitados. Discute-se isso muito no direito mundial. Há uma discussão nos direitos humanos se o direito de não ser torturado ele é ilimitado. Certo é que escravizado ninguém pode ser. Então, isso poderia ser tratado de um direito absoluto. Todos os demais direitos, como diz no mundo, é relativo. Muito dificilmente você vai encontrar direitos absolutos. Então, o direito é interdisciplinar, ele trata de muitas questões sociais. Raramente algo é absoluto. Raramente. Eu posso dizer que, de cabeça, me recordando dos direitos humanos, a ideia de não ser escravizado, o direito de não ser escravo, ele é absoluto. Ninguém pode ser escravizado. Todos os demais direitos são relativos. Tá? Vamos seguir? Então, essa questão está incorreta. Porque a limitação, nós vamos tratar dessa limitação logo em seguida. Mais uma questão de prova. O princípio da proteção, aplicado ao direito do trabalho, não incide no processo de trabalho, pois o juiz não pode instituir privilégio que descaracterize o tratamento isonômico entre as partes. O que eu disse para você é que o princípio da proteção ele é aplicado ao processo de trabalho com diversos temperamentos. Se o juiz tiver que decidir algo em relação a um direito que está sendo postulado e houver dúvida de quem de fato detentor daquele direito, certamente ele não vai poder utilizar o princípio da proteção para dizer, neste caso, há dúvida de quem é o direito, e na dúvida eu decido em favor do empregado. Não, isso está incorreto. Então, essa questão está incorreta por este aspecto, tá? Essa parte final aqui, de fato, é uma verdade relativa, podemos dizer que está certo. Mas essa primeira parte aqui, dizendo que ele não é aplicável incide ao processo de trabalho, você viu comigo e acompanhou que ele pode ser aplicável no jus postulandi, pode ser aplicado no arquivamento, pode ser aplicado em diversas outras hipóteses, certo? Vamos seguir. Princípio da simplicidade. O que é a simplicidade? Está vendo aí uma pessoa descalça? O que é o princípio da simplicidade? O princípio da simplicidade ou da simplificação dos atos processuais diz o seguinte: no processo do trabalho, deve-se primar pela simplicidade dos atos, desde que alcance o seu objetivo. É o princípio da instrumentalidade das formas do processo civil. Digamos mais ou menos isso, mas no processo de trabalho ele diz mais com sua simplicidade. Ou seja, os atos não precisam ser aquele formalismo processual que se espera de alguns atos. Você vai pensar, mas aí, professor, então quer dizer que o negócio vai ficar meio bagunçado? Não é bagunçado, é simplificado, não é bagunçado. Não confunda que um magistrado, diante do princípio da simplicidade, vai sair aplicando o que lhe der na cabeça para chegar ao fim colimado do processo. Não, não é isso. Diz que tem que praticar aquele ato, mas de forma mais simplória, mais simples, ok? Vamos seguir. O princípio da simplicidade ainda, tá? Eu vou mostrar para você onde o princípio da simplicidade é aplicável. Lá, petição inicial e contestação verbais. A petição inicial
quanto a contestações podem ser verbais. Isso significa que vai ficar um áudio gravado no processo, um áudio gravado, o reclamante vai lá na Justiça do Trabalho, o empregado, perdão, vai na Justiça do Trabalho e começa a falar, um servidor grava aquilo e manda para o magistrado, que manda para a parte contrária reclamada, ou empregador, e que responde por áudio também, como se fosse um WhatsApp. Não, nada a ver. É o seguinte, a oralidade, ele vai praticar os atos orais, mas isso significa que alguém vai transcrever aquele conteúdo e colocar numa folha de papel, ok? Ou numa folha de papel, ou mais comumente de forma cada vez mais progressiva e cada vez mais chegando ao mundo do processo trabalhista, da justiça do trabalho, o processo judicial eletrônico, ok? Então, ainda que seja oral, vai ser reduzido a termo, esse é o termo certo, reduzido a termo, ou seja, escrito em uma folha de papel ou um documento digital. Vamos lá? Desnecessidade de intimação de testemunhas. Não precisa, no processo do trabalho, intimar-se uma testemunha. Ela deve se comparecer espontaneamente, grave, espontaneamente à audiência judicial. Há diferença entre o processo sumaríssimo e o processo ordinário, mas isso é conteúdo mais denso e nós podemos tratar isso num curso regular. Ius postulandi, aí, olha o ius postulandi de novo aqui, olha. Ius postulandi, por quê? Porque é simplório, os atos são aplicados de forma simplória. No processo civil, a petição tem que ser necessariamente escrita. Lá no juizado talvez tenha algum temperamento em relação à reclamação oral. Se tem, ainda assim no processo trabalhista é mais simplório, porque basta dizer aquilo que acha ruim, o empregado vai à Justiça do Trabalho e diz, não estou gostando disso aqui, eu quero que gere uma reclamação trabalhista em relação ao empregador. Sim, pode fazer, todos têm direito à ação. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República de 88. Nós estamos tratando de forma, como vai ser feito aquele ato. A forma no processo de trabalho pode ser oral, mas vai ser reduzido a termo por um servidor. Sigamos. Recurso por simples petição. Esse termo, por simples petição, é o que está escrito na CLT, tá? A CLT vai dizer que o recurso é feito por simples petição. O que é isso? Não significa, por acaso, que basta dizer assim, estou descontente com a sentença, subo o processo para o TRT, senhor magistrado. Não é isso. Ele vai fazer uma petição explicando, não precisa fazer a dialeticidade, ou seja, no processo de trabalho, não vai ser necessária a dialeticidade. Há temperamento, sim, tá? No recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, há necessidade de obediência ao princípio da dialeticidade, tá bom? Ou se as razões que estão dispostas no recurso forem totalmente desassociadas com a sentença. Isso é a súmula 422 do TST, tá bom? Então, digamos que a sentença fale sobre horas extras, e aí vem um recurso falando sobre repouso semanal remunerado. Não, nem tão repouso semanal, vamos fazer uma coisa mais esdrúxula. A sentença fala sobre horas extras, vem um empregado falar sobre dano moral coletivo, indenização por danos morais, transferência, ou seja, está totalmente dissociado a petição do recurso da sentença. Não tem nada a ver, né? Então, essa é a ideia, tá bom? Imediatidade entre juiz e parte em audiência. Isso aqui também tem no processo civil. Mas a ideia é que no processo do trabalho seja mais simples. O magistrado faça as perguntas, as partes podem se conversar, sempre visando um fim colimado que é a justiça, ok? Vamos seguir. Questão de prova. Caracteriza o princípio da simplificação de procedimentos. Viu o que eu falei? Simplificação de procedimentos. A norma que permite aos empregadores reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações durante todo o processo de trabalho, inclusive interpor recurso no Tribunal Superior do Trabalho, independente do advogado. O que eu falei para você agora, essa súmula aqui, em relação ao recurso para o processo de trabalho, não vai, o Tribunal Superior do Trabalho não vai ter como, vai ter que ser feito pelo meu advogado. E eu vou te falar, ainda assim feito pelo advogado é um recurso muito difícil de ser interposto. É por isso que o Tribunal Superior do Trabalho exige que seja feito pelo meu advogado. A normativa, as instruções normativas sobre como se fazer um recurso de revista. É muito difícil um recurso de revista ser admitido. Tem diversas nuances. Certamente um empregado leigo, vamos lá, não vou pegar nenhum extremo que é um empregador rural lá da chácara do seu José, lá no interior de Mato Grosso. Não vou nem pegar este exemplo, porque senão ficaria muito claro para você que ele não tem conhecimento jurídico algum. Vou falar do empregado, às vezes, da capital de São Paulo, ali, formado que tem alguma coisa com relação à computação, processamento de informações. Ele tem muita expertise sobre questões técnicas de informática, mas certamente em relação ao direito, em um recurso de revista, vale faltar alguma expertise. Aliás, muita expertise. Então, para o processo trabalhista, não pode recurso por simples petição para o Tribunal Superior do Trabalho, ok? Então essa questão está incorreta.
Princípio da conciliação. Vamos lá, vamos só passar aqui para frente, tá? Eu vou falar logo do princípio da opção e tratar do conceito e dos momentos durante o processo, de uma vez só. O que é o princípio da conciliação? O princípio da conciliação, o próprio nome em si é fácil de entender. Vige no processo de trabalho que as demandas, as leads, né? As leads devem ser solucionadas preferencialmente por meio de conciliação. Isso é percebido como? Nos momentos em que são propostas essa conciliação. Ela é proposto na abertura da audiência e nas razões finais, depois das razões finais. Então, veja, com as razões finais ou com o início da audiência, deve o magistrado fazer com que as partes tentem se conciliar, cheguem a uma solução amigável, sem ter aquele conflito jurídico total com contestação, réplica, sentença, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agravos e mais agravos, e toda aquela litigiosidade, às vezes, necessária para tratar de um tema simplório, como, por exemplo, horas extras. Umas horas extras que constam 6, 7 mil reais para o empregado, é muito dinheiro, sim, 6, 7 mil reais é bastante dinheiro para as pessoas atualmente, mas eu não estou dizendo acerca da valor monetário, porque é para cada pessoa que nós vamos saber se é ou não muito dinheiro. Mas eu estou falando sobre a ideia jurídica. Um pedido apenas vai gerar tanto conflito, então, às vezes, conciliar é a melhor forma. Então, esse é o princípio da conciliação. Deve ser feito na abertura da audiência e com as razões finais, ok? 2 momentos. O que tem dito, vamos depurar aqui um pouco a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho diz? Diz o seguinte, que ele é obrigatório, sim, o princípio, mas somente haverá nulidade se não perceber que no processo em si todo que correu, o magistrado não tentou conciliar as partes, tá? Se houver ao menos uma proposta de conciliação durante o processo trabalhista, não haverá nulidade. Se perceber numa questão de prova que não houve nenhum momento, nenhuma abertura, nenhuma possibilidade aberta pelo magistrado para que as partes pudessem conciliar, certamente teríamos um problema aqui e seria nulo o processo, porque não houve tentativa de conciliação. Vamos seguir? Questão de prova. Sobre a proposta de conciliação no processo de trabalho, é correto afirmar que deve ser feita antes da apresentação da defesa e renovada após as razões finais. Como eu disse para você, essa questão está correta, porque é justamente esse aqui o momento das propostas de conciliação. Ou seja, deve ser feito na apresentação da defesa, antes da apresentação da defesa, lá no início, na primeira audiência, tá? Grave só assim. O termo estaria antes da apresentação da defesa, mas logo na primeira audiência. A primeira audiência, que é justamente quando o reclamado deve apresentar sua defesa, ou seja, a defesa no processo de trabalho é apresentada em audiência. Antes dessa defesa, na primeira audiência, deve ser feita a primeira proposta conciliatória. E a última, após as razões finais. Grave isso na sua cabeça que você vai ter sucesso. Mais uma, a conciliação, mesmo após a emenda constitucional de 45 de 2004, que reformou o Poder Judiciário, persiste como elemento primordial na condução dos juízes e tribunais do trabalho, quanto às causas que lhes são confiadas, os quais, antes de instruir o feito ou de proferir decisão em reclamação trabalhista, sempre que possível provocar as partes ao acordo. É justamente isso aqui que prevê a conciliação. Essa é uma definição muito boa acerca da proposta conciliatória. Deve partir do magistrado e deve permear todo o processo trabalhista. Princípio do ius postulante, vamos lá? Esse princípio do ius postulante está no artigo, tá? Antes de mais nada, artigo 791, tá? CLT. O princípio do ius postulante, o que significa? O ius postulante é o poder da parte, tanto empregado quanto empregador, de se dirigir-se a uma vara trabalhista, a um juízo de distribuidor trabalhista, e reclamar pessoalmente, pela pessoa física, ou no atual dizer do Código Civil, aquela pessoa natural que vai ao local a Justiça do Trabalho e reclama sobre determinado empregador. Tá? O seu José, da padaria, do seu Joaquim, que está descontente com seus salários, porque não está sendo pago dentro do prazo, se está sendo pago menor que o acordo coletivo feito pelas padarias daquela região, e ele fala assim, não, eu deveria estar recebendo 2 salários, mas eu estou recebendo só 1 salário, está errado, vou na Justiça do Trabalho, dirige a Justiça do Trabalho e reclama do seu empregador lá para a Justiça do Trabalho. Um servidor vai reduzir aquilo a termo, ou seja, aquilo que foi dito oralmente pelo aquele empregado vai constar de um documento e depois será assinado pelo aquele empregado. Se ele não puder assinar, será feito digital, será feito arrogo na presença de testemunhas, não importa. A questão é que o ius postulante é o direito das partes reclamarem pessoalmente ao juiz do trabalho e acompanhar até o final sem a necessidade de advogado. Este é o ponto nevrálgico.
a falta de a não presença obrigatória do advogado. Não é obrigatório, pode ser facultativo, pode ser que ele vá com um advogado, mas isso não vai ser ius postulante, vai ser uma reclamação normal. Se tiver assim advogado e for reclamar pessoalmente, reclamação trabalhista. E você fala assim, mas qualquer empregado, inclusive aqueles de altos salários lá, com 500, 300, 1 milhão de reais por mês, qualquer empregado. Se um jogador de futebol empregado vamos pegar um jogador famoso aí, pensa na sua cabeça, um jogador famoso que eu não quero dar mais tanta para falar sobre ele. Um jogador de futebol famoso aí do seu time, que ganha lá milhões de reais por mês, se ele quiser ir na Justiça do Trabalho reclamar contra o clube dele, ele pode. E não vai precisar de advogado. E o servidor da Justiça do Trabalho vai ter que reduzir a termo. Não importa a condição econômica, social, financeira do empregado. Ele pode reclamar pessoalmente da Justiça do Trabalho, independentemente de advogado. Vamos lá? A CLT ainda fala até o final. O que é até o final? Vamos seguir aqui? Isso é os limites do ius postulandi. O que é até o final? A jurisprudência e a doutrina se debateram sobre dizer o que é até o final. É até o Tribunal Superior do Trabalho? É até o Supremo Tribunal Federal? É até onde é que vai esse princípio, né, ius postulandi? Como eu disse antes, não há princípios absolutos. Guardou na cabeça? Alguma limitação haveria de ser imposta um dia. Criou-se pensou-se no seguinte, em alguns casos, dada a natureza jurídica da ação, na natureza jurídica do direito, certamente, se o empregado resolver reclamar sozinho na Justiça do Trabalho, ele vai estar totalmente desprotegido. Haverá claramente a não obediência ao princípio da paridade das armas, viu? Devido ao processo legal. Isso acontece muito no processo penal, tá? Se o magistrado, por exemplo, percebesse que o acusado está sendo indefeso, ele pode muito bem rejeitar o advogado e mandar colocar outro. É a mesma coisa aqui, mais ou menos no processo de trabalho, ok? A jurisprudência e a doutrina chegou ao consenso do seguinte, vamos lá para a tela para eu escrever para você, para não esquecer mais. A súmula 425 é a limitação. E vai ser quando? Na ação rescisória. Também teremos na ação cautelar. Também teremos no mandado de segurança. E nos recursos para TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, na ação rescisória, na ação cautelar, no mandado de segurança, no recurso para o TST. Vamos lá? O termo ação cautelar não é mais utilizado. É tutela cautelar antecedente, tá? É o que diz atualmente o Código de Processo Civil. Então, na tutela cautelar antecedente, ou seja, que a parte não poderá mais ajuizar uma reclamação sozinho. Não pode ajuizar essa tutela cautelar sem ter advogado. Ou seja, nesses casos, ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, não se aplica o princípio do ius postulante, ou seja, a parte deverá estar assistida ou representada por um advogado em audiência, a peça será assinada, a peça jurídica, ou seja, aquele mandado de segurança será assinado por um advogado, ok? Vamos seguir. Questão de prova. Após a reforma trabalhista, o ius postulante foi mitigado, limitando-se à primeira instância. A reforma trabalhista não trata acerca muito sobre o ius postulante, ok? Não há essa limitação na reforma trabalhista do ius postulante, ok? Então, não tem nada a ver, essa questão está incorreta. Questão de prova. Considerando a reforma trabalhista e as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, julga os itens a seguir. A respeito do princípio constitucional da irresponsabilidade do advogado, o ius postulante aplicava a todos os recursos na esfera trabalhista. Está errada, tá? O ius postulante não aplicava a todos os recursos trabalhistas. Por quê? O recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho não haverá. Uma limitação que foi feita pela reforma trabalhista no ius postulante é que, naqueles acordos extrajudiciais, ou seja, uma homologação de acordo extrajudicial, necessariamente deve ser feito por advogados, ok? Essa é a limitação que a reforma trabalhista trouxe. Não trouxe outras limitações em relação ao ius postulante. Essa é a limitação. Ou seja, para além da súmula 425, acrescente aí a homologação de acordo extrajudicial, que necessariamente também precisa de advogado. Tem alguma outra hipótese também que é advogado? Também precisa? Também tem. O inquérito para apuração de falta grave também precisa do advogado. E deve ser necessariamente escrito. Ok? Princípio da oralidade. Eu vou tratar do princípio da oralidade. Tá vendo que tem uma pessoa para falar. Vou dar um conceito, vou dar para subdivisão e logo em seguida já vou para essa tela aqui com vocês, tá? Princípio da oralidade. O que é princípio da oralidade? O princípio da oralidade é isso mesmo, falar, dizer. Falar presencialmente perante uma pessoa para que essa escuta, um interlocutor, tá bom? Então, assim, quando se pensar em princípio da oralidade, pense em falar, escrever. E onde é que ele está presente? Ele há subdivisões, tá? Vamos para a tela novamente.
na imediatidade, na identidade física do juiz, na irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e na concentração dos atos processuais. Vamos tratar primeiro da concentração dos atos processuais? Esse princípio da concentração dos atos processuais diz o seguinte, que necessariamente todos os atos trabalhistas devem ser praticados em audiência. Eu disse de forma preferencialmente, tá? Perdão? Não é necessariamente, é preferencialmente, perdão, tá? Então, preferencialmente, todos os atos trabalhistas, né, do processo de trabalho devem ser praticados em audiência. Por quê? Por causa da oralidade, porque são feitos de formas orais. Exemplo, defesa é feita em audiência. Se quiser, o advogado tem, o advogado ou o reclamado tem um tempo disposto na CLT para fazer sua defesa contra aquela reclamação trabalhista. Quer ver na aplicação desse princípio da oralidade ou da concentração dos atos no processo trabalhista, em audiência? Perícia. A perícia não é feita em audiência. Regra, não é feita em audiência. Pode ser que o juiz intime o perito para que fale em audiência, inclusive declare o seu lado em audiência. Mas a regra, como princípio, uma perícia é feita fora de um ato de audiência. É um exemplo, vamos lá, insalubridade. Pedido muito comum na Justiça do Trabalho. Para saber se um ambiente de trabalho é ou não insalubre, necessariamente, grave, necessariamente tem que ter perícia. Então, feita essa perícia, ela não é feita lá no prédio da Justiça do Trabalho, na Vara do Trabalho. Não é feita, porque não é lá aquele local insalubre. Ainda que seja um local insalubre, digamos que seja insalubre, mas vamos lá, mas não é o local de trabalho do empregado. Então ele vai ter que ir lá no local de trabalho do empregado, se ainda estiver existente, e fazer aquela perícia, ok? Então não é concentrado. Normalmente, imediatidade. Mais uma vez, pense em concentração dos atos processuais, pense em imediatidade, ou seja, ele é feito na imediação do magistrado, entendeu? Lembre-se daquele triângulo que tem entre autor, juiz, réu. Então, que hoje, inclusive, faz até um triângulo e fecha ele aqui, que pode haver uma relação direta entre empregado e empregador, entre reclamante e reclamado, perdão. Então, assim, a imediação, ele faz os atos na imediação do magistrado. Um exemplo, sistema de reperguntas. Na Justiça do Trabalho, não há perguntas diretas do advogado para testemunha. O processo civil atualmente permite. Mas a regra no processo trabalhista é que a parte faça a pergunta para o magistrado, que depura se aquela pergunta é ou não pertinente aos autos, conforme o âmbito processual, e faz a repergunta à testemunha ou à parte contrária. Ou seja, imediação. Imediação também diz o seguinte, de ser imediatamente na frente do magistrado. O ato é praticado de forma oral, imediatamente na frente do magistrado, ou seja, não é postergado, não é a posteriori. Vamos seguir mais uma vez. Identidade física do juiz. Esse princípio havia uma confusão no processo de trabalho, dizia se estava presente ou não, tá? O Tribunal Superior do Trabalho cancelou a súmula que dizia que não era aplicável ao processo de trabalho. Então, na nossa visão, eu sempre tive essa visão, a maioria dos doutrinadores, é que, de fato, o princípio da identidade física do juiz deve ser observado. E o que é o princípio da identidade física do juiz? Diz que o magistrado que colheu as provas orais, ou seja, princípio da oralidade, o magistrado que colheu as provas orais deve necessariamente, salvo se acontecer alguma coisa, se ele aposentasse ou ele mudar de vara de trabalho, mas a regra é a magistrada que colheu as provas orais deve necessariamente publicar a sentença, ok? Mais uma vez, irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Por que eu digo que esse princípio também diz com o princípio da oralidade? Lembra o que eu disse? Concentração dos atos processuais em audiência. Os atos são praticados em audiência e o juiz oralmente vai decidindo, falando, indefira a testemunha. Vai constar na ata de audiência? Vai constar. Mas essa decisão não é recorrível imediatamente. Por quê? Para que o processo siga. Ele tem uma marcha processual mais adiantada em relação ao processo civil. Essas decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. A exceção, assim, súmula 214 do TST, isso é uma outra aula, mas só convido você a ler essa súmula. Vamos seguir? Questão de prova. Dado o princípio da oralidade aplicável ao processo de trabalho, o juiz deverá propor conciliação antes da abertura da audiência. Vamos lá? Errado, na verdade, né? Não é antes da abertura da audiência. É na abertura da audiência. Antes da apresentação da defesa, certo? É antes da apresentação da defesa, não antes da audiência. O magistrado não vai mandar uma intimação para a parte, falar assim, ó, antes da audiência, vamos tentar conciliar aqui? Não. Lembra? Princípio da oralidade, princípio da imediatidade e princípio da consultação dos atos processuais em audiência. São praticados em audiência esse princípio, essa conciliação. As partes vão estar lá presentes, na frente do magistrado, reclamado do lado direito, reclamante do lado esquerdo, ok? Nesses dois momentos, o juiz vai, tem alguma proposta de conciliação, senhor advogado? Tem, excelência, vamos discutir a proposta de conciliação. Isso é que o magistrado faz, ok? Não é antes, é antes da defesa e na audiência.
Vamos seguir. Princípio inquisitivo do impulso oficial. Olha aqui o magistrado aqui, ó, com uma cara de raiva, né, parece, né? Mas assim, não é bem isso não, tá? O que é princípio inquisitivo do impulso oficial? Diz o seguinte, que uma vez iniciado o processo, ele deve ter seu fim, e ele deve ser feito por atos oficiais, por impulsos oficiais. Ou seja, ainda que a parte fique quieta ali, a juíza de reclamação trabalhista, compareci à primeira audiência, eu vou ficar quieta aqui agora. Não. O magistrado vai mandar intimação, digamos que lá na primeira audiência não houve conciliação, o réu apresentou o reclamado apresentou a sua defesa, o magistrado olhou a reclamação trabalhista e viu que tinha uma necessidade de uma perícia e a parte reclamada não reconheceu aquela insalubridade. Ou seja, há um direito controverso aí. Como há um direito controverso, o magistrado vai olhar assim, olha, neste caso aqui eu tenho que fazer a perícia. Tem uma súmula do TST e eu entendo que necessariamente tem que fazer a perícia, senão vai estar nulo esse processo. Então o magistrado de ofício, ou seja, por sua própria vontade, sem necessariamente ser provocado, o magistrado determina a realização de perícia. E no mesmo ato, já nomeia o perito, já intima as partes para apresentar os seus quesitos, ok? E para apresentar o assistente técnico. Ou seja, o magistrado praticou os atos. Você viu? Percebeu comigo? A reclamação trabalhista só diz que, eu quero que eu condene o reclamado a pagar R$2.000 de insalubridade por mês. A insalubridade é em 20%, o risco é médio, eu quero ganhar a insalubridade, ok? Então o magistrado fala assim, tem uma perícia aqui, eu tenho que fazer necessariamente. Se eu não fizer, está nulo o processo. Ele não esperou iniciativa da parte em momento algum para determinar a perícia, nomear perito, intimar para apresentar quesitos e mais, ainda pode colocar na intimação para manifestar sobre o lado pericial, que é 5 dias, prazo comum de 5 dias. Ele pode colocar tudo isso no despacho, em audiência, tá vendo? Princípio da consideração dos atos processuais, princípio da oralidade, princípio do inquisitivo do impulso oficial. Tudo em um ato só processual. Percebam? Vamos seguir. A reforma trabalhista, vamos lá, você vai pensar assim, a reforma trabalhista fez um auê com o processo de trabalho. Em alguns momentos foi bom, em alguns momentos não foi tão boa, e algumas vezes foi péssima, como por exemplo, em limitar a indenização por danos morais. Isso só existe neste país, ok? Isso, espero que o Supremo Tribunal Federal, cumprindo sua missão, e eu confio muito no Supremo Tribunal Federal, derrube isto com base, por exemplo, no precedente do Ministério Público do Trabalho, nas vítimas de Brumadinho, nos acidentes de trabalho de Brumadinho, que o magistrado, de forma brilhante, não observou o princípio, essa limitação à indenização por danos morais, certo? Mas vamos seguir aqui ainda. A reforma trabalhista fez limitação em relação a isso? Fez. Anteriormente, duas hipóteses, tá? Anteriormente, apesar de não estar claro, o magistrado desconsiderava a personalidade jurídica do executado de ofício, ou seja, por impulso oficial. Ele percebia que a execução estava sendo frustrada, citava o Código de Defesa do Consumidor, e falava, a execução está sendo frustrada, determina desconsidera a personalidade jurídica da empresa reclamada, passando os bens do sócio a responder pessoalmente em relação às verbas trabalhistas, ok? Isso acontecia de ofício, despacho magistrado, não tinha nem provocação da outra parte, da parte exequente ou anteriormente parte autora. Então, feito isso, com a reforma trabalhista, não. Agora, necessariamente, criou-se um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? Esse incidente da desconsideração da personalidade jurídica já estava no Código de Processo Civil, veio o processo trabalhista, ok? Na minha opinião, trata-se de um retrocesso, porque se um empregado pode reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho, sem necessidade de advogado, como é que ele vai, por acaso, dizer que houve confusão patrimonial e requerer a desconsideração da personalidade jurídica? Um incidente, se você disser isso para o seu José da padaria, que ele para atingir os bens do patrão dele lá, o seu Joaquim, que são diferentes da pessoa jurídica empresa, ele vai ter que apresentar uma desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai ler assim e falar, sim, eu não posso reformar pessoalmente, então eu vou falar isso oralmente lá para o juiz. Se for em audiência, pode ser que ele consiga isso, pelo princípio da simplicidade, dizer que houve um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Mas esse formalismo exacerbado certamente vai complicar o processo trabalhista, está dizendo contra todo esse tipo protetivo trabalhista, tá? Mas essa é a ideia da reforma trabalhista. Uma outra limitação, além dessa que eu falei para você, a outra limitação é da execução de ofício.
Anteriormente, a execução era de ofício. Tá? Não cumprida a sentença de forma voluntária, o magistrado já iniciava os atos executórios. Hoje não mais. Hoje apenas se a parte for beneficiada da justiça gratuita e não tiver assistido pelo advogado. Se ela tiver uma dessas duas aí, não pode mais. Okay? Vamos seguir. Questão de prova. A execução trabalhista poderá ser promovida apenas pelas partes interessadas, não havendo impulso oficial do juiz, não havendo impulso oficial de ofício, ficou repetitivo, né? Impulso oficial de ofício pelo próprio juiz competente. Está incorreta, tá? Por exemplo, se a parte não tivesse tido pelo advogado e for beneficiada de justiça gratuita, o magistrado vai lá e vai impulsionar oficialmente, mas só para iniciar a execução, tá? Para os outros atos, necessariamente vai ter que dizer o que ele quer. Infelizmente, essa é a nova regra. Bom, eu me despeço de você. Espero que você tenha gostado dessa pequena explanação, desse mini curso sobre o processo do trabalho e seus princípios peculiares. Convido você a visitar a página do CDF Concurso. Lá tem diversos cursos, inclusive meus, sobre o processo de trabalho. Um abraço.